Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Impressionei. Eu sou a Ana Figueroa e esse é o segundo vídeo da nossa série Saindo do Zero. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como normalmente eu desenvolvo a minha arte. Eu recebi várias mensagens de pessoas falando que a maior dificuldade de iniciar na papelaria personalizada é na criação de artes. Como fazer as artes? Então, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando um pouquinho como eu crio as artes para os meus personalizados. Como vocês podem ver aqui, eu uso o Photoshop, mas o foco aqui da gravação do vídeo vai ser para realmente mostrar as etapas de como eu construo a arte que eu quero. Não vou focar muito no Photoshop, porque se você já usa algum outro programa, né, para fazer essas artes, você pode fazer nele sem nenhum problema. Aqui a ideia é realmente mostrar como eu construo essas artes, tá bom? Mas se vocês tiverem interesse em aprender a usar o Photoshop, aprender a mexer nas ferramentas aqui do Photoshop, a gente pode fazer mais vídeos também. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse em aprender mais a usar o Photoshop, porque eu faço vídeos mais direcionados ao uso das ferramentas aqui do programa do Photoshop. Então vamos lá. Para iniciar, eu escolhi um tema de sereia, como vocês já devem ter visto aqui, né? Eu escolhi o tema de sereia porque é um tema que eu consigo trabalhar bem no formato que normalmente eu gosto de criar as artes. É um tema que eu consigo usar vários elementos que vai dar para mostrar bem como normalmente eu faço. Então, pessoal, quando eu começo a criar uma arte, quando eu penso em criar uma arte, eu gosto sempre de pensar no elemento principal, né? Então o cliente fala, eu quero tema de príncipe, eu quero tema de fazendinha. Então eu sempre penso num elemento principal, num personagem, por exemplo, e na paleta de cor. Nesse caso aqui, como eu escolhi o tema de sereia, meu elemento principal vai ser um desenho da sereia, que eu já vou carregar aqui na página, e a paleta de cor que eu escolhi é esse lilás. Então, a partir disso, eu vou começar a trabalhar aqui a arte. Para agilizar, eu já deixei alguns desenhos aqui, algumas imagens que eu já tenho ideia de usar numa pasta separada. E eu vou criar aqui junto com vocês, vou construir essa arte junto com vocês. Então, para iniciar, vou colocar o nosso elemento principal, vou selecionar o desenho que eu quero adicionar, vou clicar em arquivo, colocar incorporado e vou selecionar o desenho da sereia que eu vou utilizar, que é esse aqui. Vou posicionar. Na medida que eu vou adicionando as imagens, vocês vão ver que vai aparecer aqui camadas, né? Eu vou construindo camadas. Então, aqui é a camada da sereia, aqui esse retângulo, esse quadrado, esse aqui esse retângulo lilás e aqui essa página em branco. Então, na medida que eu for adicionando desenhos, imagens, vai aparecendo mais camadas aqui. E desse lado, as ferramentas que a gente mais utiliza. Então, uma vez que tá a sereia aqui, eu vou fazer o fundo. O fundo, pessoal, eu vou fazer ele mais aquarelado, que é um fundo que vocês gostam bastante, sempre perguntam como é que eu faço. Então, vou fazer esse fundo aquarelado para mostrar como normalmente eu crio, tá bom? Então, esse fundo aquarelado, normalmente eu faço de duas formas. A primeira delas é com fundo aquarelado de kits digitais, que vem imagens prontas, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Primeiro, eu clico aqui em arquivo novamente, colocar incorporado e vou selecionar essa imagem. Que essa daqui já deixei separado porque tá bem dentro do tom da sereia e vai combinar bastante. Então, vou selecionar e olha, vai dar esse efeito aquarelado. Na medida que eu vou adicionando a imagem, vai aparecendo aqui. Então, já apareceu aqui na camada, né? Então, vou posicionar esse fundo mais aqui, na parte superior. E para dar uma equilibrada, vou colocar ele também aqui embaixo. Então, eu posso vir aqui em duplicar camada, botão direito, duplicar camada, ou simplesmente clique em Ctrl J.
Aí vai criar uma nova imagem, né? Vai duplicar e eu vou colocar essa imagem mais ou menos aqui. Aí tá vendo que ficou sobreposto aqui, né? Ficou por cima desse retângulo. E isso eu não quero. Eu quero que fique tudo para trás. Então, eu vou trazer esse fundo todo aqui para trás. Vou deixar mais aqui embaixo. E a sereia mais em cima para nada ficar por cima dela. E o fundo, na medida que eu vou fazendo, eu vou criando aqui embaixo a camada. Porque eu posso mudar, olha. Tá vendo? Então, essa é a primeira forma como eu crio um fundo aquarelado. Outra maneira que eu uso aqui para criar o fundo aquarelado é da seguinte forma. Primeiro eu vou criar uma camada só para esse fundo. Vou deixar ele mais para baixo. Vou até nomear aqui, ó, para a gente saber qual camada que a gente está trabalhando. E vou selecionar a cor que eu quero. Aqui já está selecionado, mas para selecionar a cor que você quer, que está dentro aqui da imagem, alguma cor dela, por exemplo, que você quer utilizar como fundo, é só você selecionar aqui na barra de ferramentas esse conta-gotas e qualquer área que você clicar, vai mudar a cor aqui, vai selecionar a cor certinha. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer um lilás mais claro, se eu clicar aqui, vai aparecer esse azul, mas eu quero usar esse lilás aqui que eu já tinha deixado preparado. E depois disso eu vou selecionar o pincel, que é essa ferramenta aqui. Quando eu clico aqui no pincel, vai aparecer essa opção aqui, que são vários pincéis que já são do próprio Photoshop. Mas o que eu gosto mais de utilizar é um pincel que eu instalei. Tem um site que tem pincéis gratuitos, eu vou deixar o link aqui embaixo, que vocês podem baixar e instalar. E nesse site tem vários de glitter, de fundo aquarelado, e esse aqui é um deles, um de pincel de desenho aquarelado. Então vou selecionar ele, mas olha, tem vários formatos. Eu vou selecionar esse primeiro aqui, que é o que eu mais gosto de usar. E quando eu clico na tela, ele vai fazer esse fundo, ele vai dar essa pincelada aqui e vai colorir. Olha que legal. E para esse desenho, eu vou colocar mais aqui embaixo. Vou clicar aqui, vou descer só mais um pouquinho e vou colocar aqui em cima para dar uma equilibrada. E aos poucos, nosso fundo vai tomando forma. Eu vou só melhorar aqui, vou deixar um pouquinho mais para cima. E aqui. Olha que bonito que tá ficando. E nessa mesma opção aqui, a gente também consegue mudar o tamanho desse pincel. Deixar ele menor ou deixar ele bem maior. Mas eu sempre deixo nessa opção aqui, 2500, que é o que eu mais utilizo. Agora eu quero colocar mais um desenho, mais um fundo com essas escamas de sereia. Eu já selecionei um desenho aqui para inserir no desenho, né? Para inserir na nossa arte. Mas primeiro eu vou usar novamente o pincel, porque eu quero fazer uma textura também aquarelada dessas escamas. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora mais para cima, só para vocês poderem visualizar melhor. Eu vou selecionar em qualquer lugar aqui o pincel. Ele criou aqui essa camada do pincel, cliquei uma vez só. E vou até ocultar o restante dos itens, só para vocês visualizarem melhor. Vai ficar selecionada apenas essa pincelada e vou colocar o desenho que eu quero das escamas. Vou clicar em arquivo, colocar incorporado e vou utilizar esse desenho aqui, ó, que eu já tinha selecionado. Dá um ok aqui em cima. E agora eu vou deixar esse fundo de escamas bem clarinho, bem levezinho, que vai ficar parecendo com a textura aquarelada mesmo, um desenho aquarelado. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma máscara de corte. Então, esse desenho de cima, esse desenho aqui de cima vai tomar forma daquela pincelada que a gente deu aqui embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar o desenho, que é esse fundo de sereia, clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui em criar máscara de corte. E vai ficar assim. Olha que bonito.
Vou mesclar essas duas camadas. Eu posso juntar, eu posso selecionar as duas aqui, apertando o Ctrl, clicar com o botão direito e clicar em mesclar camadas ou dar um Ctrl E. Vou voltar aqui todos os outros itens. E esse fundo aquarelado, eu vou diminuir ele um pouquinho das escamas e vou colocar ele aqui atrás da sereia. Ele tá por cima agora, mas já já eu vou passar ele lá para baixo, para não ficar em cima da sereia. Então, vou deixar esse fundo aquarelado de escamas aqui e vou colocar, vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada e vou colocar ele aqui embaixo também. Vou girar para ficar equilibrado e nosso fundo vai tomando mais forma ainda. Vou passar isso aqui tudo para baixo, para não sobrepor a sereia. E vai ficar assim. Já vou salvar para a gente não perder. Agora, pessoal, eu vou colocar mais um item, mais um elemento que eu gosto bastante de utilizar, que são glitters, desenhos de glitters. E combina bastante com o tema. Já deixei um selecionado aqui. Vou clicar em arquivo, colocar incorporado. E deixei ele selecionado aqui, esse kit digital que eu adquiri. Aí tem vários glitters e esse aqui combina bastante com o desenho. Então tem vários formatos, eu adoro colocar esses glitters, esses desenhos nas minhas artes. E para esse, primeiro eu vou selecionar esse aqui. Vou dar uma diminuída. Vou posicionar mais ou menos aqui. Vou passar ele para trás. Diminuir mais um pouquinho para aparecer. E olha que bonito que tá ficando. Eu particularmente adoro usar, acho que fica muito diferente. Fica bem trabalhado. Eu vou colocar mais um do outro lado. Vou duplicar esse aqui. Vou girar, que vou aumentar e girar um pouquinho. E vou colocar mais ou menos aqui. Aí, pessoal, na medida que eu vou fazendo, vou colocando mais itens, mais elementos, eu vou ajustando, apagando, trocando. Então, assim, é um trabalho bem demorado, né? Bem minucioso. Esse vídeo mesmo vai ficar um pouquinho mais longo, mas realmente é assim. Tem artes que eu levo dias para fazer, tem arte que eu faço em um dia, em meio dia, bem em meia hora, mas normalmente demora mesmo. Eu gosto de trabalhar bem o desenho, eu gosto de fazer um pouquinho, depois eu analiso, ver se está ok. Mas esse aqui, como eu já tinha pensado, tinha pensado bastante como eu queria fazer, eu já tinha mais ou menos a ideia de como eu queria construir, e eu também escolhi esse tema que é bem legal de trabalhar e dá para exemplificar bem como eu construo essas artes, né? Então vai ser mais rápido do que normalmente eu faço as artes. Então é um vídeo que vai ficar mais longo, mas é porque realmente é um trabalho mais demorado, um pouquinho mais demorado. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu vou colocar mais um glitter, vou escolher, não vou escolher esses aqui porque eles são bem fechados e o desenho é mais delicado. Eu vou escolher esse aqui. Vou posicionar ele aqui embaixo. Vou passar ele aqui para trás. E eu vou colocar mais um, que é esse espalhadinho. E vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou duplicar esse desenho.
esse glitter e vou colocar um pouquinho aqui também, para dar um charminho aqui embaixo. Vou passar eles para trás também. E vai ficar assim. Vou subir esse aqui um pouquinho. Vou pôr pra cá. Vou salvar. Então, esse fundo aqui já tá bem trabalhado, mas eu acho que a gente pode colocar mais alguns elementos. Voltando aqui nos pincéis, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar estrelas do mar. Então, aqui você pode colocar a estrela do mar como um desenho, como uma imagem, igual a gente fez aqui com esses desenhos. Mas eu acho mais prático, até porque eu já tenho salvo aqui, colocar com o pincel, né? Fazer com o pincel. Então, se vocês quiserem, depois eu ensino para vocês, faço um vídeo só explicando isso, mas tem como você definir pincéis, né? Fazer pincéis aqui nessa opção, definir pré-definição de pincel. Então, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou mostrar aqui que eu já tenho salvo. Vou selecionar a cor branca aqui, eu inverti, selecionei a cor branca e vou selecionar o pincel de estrela do mar que eu já tenho. Vou criar uma camada só para essas estrelas do mar. Vou colocar aqui em cima do aquarelado para não ficar escondido. E olha aqui o pincel. Então, qualquer lugar que eu clicar, vai marcar aqui a estrela. Então, vou fazer umas estrelas menores branca, bem clarinha. Gosto de fazer espalhadinho, mas eu vou deixar bem clarinho. E vou criar, estrela. Vou criar outra camada que eu vou fazer estrelas no lilás também. Vou inverter aqui, vou aumentar um pouquinho o pincel e vou carimbar a imagem. Vou diminuir só um pouquinho. Vou clicar aqui, vou colocar uma estrela aqui. Para não ficar tudo na mesma direção, eu vou mudar a direção aqui nessa opção. Vou diminuir um pouquinho e vou fazer uma estrelinha aqui. Vou deixar outra aqui em cima, vou aumentar um pouquinho. Vou girar aqui. E coloquei estrelinhas pela minha imagem. Mas, para não ficar tão assim forte essa cor, eu vou também vou diminuir a opacidade dessas estrelas lilás, para deixar bem clarinho, mais delicado. E vai ficar assim. Vou salvar para garantir. E agora, para finalizar, vou colocar um texto. Como normalmente nos personalizados a gente coloca nome, idade, né? Ou uma frase. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço isso. Vou criar uma nova camada, na verdade nem precisa. É só vir aqui, ó, nessas ferramentas, tem essa opção aqui de texto. E eu vou colocar um texto bem aqui, por isso que eu até deixei ela mais de ladinho. E vou escrever algum texto, vou colocar sereia mesmo, sereia. Vou abrir aqui um pouquinho para a gente visualizar o texto. Vou selecionar e vou colocar alguma fonte que combine com o desenho. Vou colocar isso aqui que eu acho que combina bastante. Vou abrir mais aqui, vou diminuir o tamanho dessa fonte. E eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar um pouquinho em cima da mão dela, mas não tem problema. Eu acho que aqui ficou bem legal.
Só não gostei muito dessa cor no lilás pro nome, pra fonte. Então, vou ver se eu coloco esse azulzinho desse glitter, que acho que vai combinar. Ó, esse aqui combinou. Ficou mais destacado. E ficou assim. Vou salvar. Vou dar aqui um Ctrl 0 para centralizar a nossa página. Vou fazer mais alguns ajustes aqui. Vou descer um pouquinho esse nome para não ficar tão em cima da mão dela. E para mim tá ok. Vou colocar só mais alguns brilhozinhos no fundo, branco, para dar uma iluminada aqui no fundo. Vou mudar a cor aqui pro branco. Vou voltar nos pincéis. E vou escolher uma pastinha de pincéis que é de glitter, que eu também baixei. Então, é esse aqui, ó, glitter. Aí tem várias opções, olha. Na medida que eu vou mudando aqui, vai aparecendo. Esse aqui preenche bem a página, então eu vou colocar um pouquinho em cima. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha, apareceu os glitterzinhos aqui e aqui também. Um pouquinho aqui desse lado. Ficou para trás aqui do aquarelado, aí por isso que não tá dando para ver muito, agora vai dar. E nosso fundo vai tendo um pouquinho de iluminação aqui desses brilhozinhos que eu gosto. Aí tem várias opções aqui de pincéis, né, com esses brilhos. Tem esse aqui também, vou aumentar um pouquinho. Olha que bonitinho que fica. Vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui em cima também. Um pouquinho aqui na cauda. E agora sim, gostei do resultado e finalizei a minha arte. Eu já tinha pensado um pouquinho nela, a questão das cores, esses elementos que eu queria utilizar, mas a construção veio aqui mesmo durante a gravação, né? Como vocês viram, eu coloco vários elementos, às vezes no final eu mudo alguma coisa, tiro, troco por outra. Então, realmente é um trabalho assim que demanda um pouquinho de tempo, de paciência, mas eu acho bem legal de fazer, gosto bastante e acho que o resultado fica muito bonito quando a gente trabalha bem a imagem, o fundo, a arte. Eu não gosto muito de fundos prontos, eu não gosto de ir lá no Google, por exemplo, e procurar uma imagem do fundo do mar e colocar aqui, colocar ela por cima, pronto, acabou. Eu gosto de trabalhar assim bastante. Lógico, tem temas que não tem como fazer um fundo tão aquarelado, tão trabalhado assim com glitter, cada tema tem sua particularidade, então isso vai depender também realmente muito do tema, do jeito, no caso aqui que a gente vende, personalizado do jeito que o cliente quer, mas o meu estilo de trabalho é esse, eu gosto bastante de fazer fundos aquarelados nesse formato. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês também quiserem mais vídeos mostrando como trabalhar aqui no Photoshop, como usar o Photoshop, ferramentas iniciais, né, algo mais detalhado, mais voltado para o Photoshop, deixa aqui nos comentários também. E essa arte aqui, eu vou usar ela para a gente fazer um novo vídeo, um outro vídeo da série Saindo do Zero. Vocês ainda vão ver essa arte num personalizado, tá bom? Vou fazer um vídeo mostrando como eu faço um personalizado que sai muito na Impressionei. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades, os novos vídeos. Deixa seu like. E se você ainda não conhece a minha página, se você apareceu aqui no YouTube diretamente nesse vídeo, caiu nesse vídeo e ainda não conhece meu trabalho, vou deixar o arroba aqui do meu Instagram, que é o arroba Impressionei com 2 Is. Lá vocês podem conhecer mais o meu trabalho, mais os personalizados que eu faço. Certinho, pessoal? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!